Muito boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus envolva os nossos pensamentos e os nossos corações. Sejamos todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Estamos iniciando nossa reunião virtual de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Meus irmãos, para nos prepararmos para a nossa prece inicial, acompanhemos a leitura da página de abertura que será efetuada por nosso irmão Fernando Cotelo. Com a palavra, meu irmão. Boa noite a todos. A página de hoje é do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a número 4 e tem como tema Antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, disse Jesus em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, preponderar nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará a enfermidade, aquela outra produzirá fruto. Há pedras que contribuem na construção de lar. Outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a sua casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doado a pólvora destinada à liberação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada, uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração diretas, podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Muito boa noite a todos. Oremos, meus irmãos. Unamos nossos pensamentos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, a fim de que os bons espíritos possam nos sustentar na tarefa que ora nos propomos realizar de estudo e tratamento. Digamos assim: amigo Jesus, em teu abençoado nome, Senhor, mais uma vez, aqui nos encontramos reunidos de forma virtual, embora tão distante estamos uns dos outros, mas os nossos pensamentos, Senhor, em teu nome, nos fortalece a união. Abençoa os nossos propósitos, ampara a todos que estão sintonizados neste trabalho, Senhor. Ampara os enfermos, ampara aqueles tarefeiros de todas as ordens que sustentam
os hospitais, as casas de saúde. Ampara, Senhor, os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, assim como as suas famílias que saudosas aqui se encontram. A todos esses, Senhor, nós rogamos o teu amparo, as tuas bênçãos para todos nós, Senhor, para os nossos lares, para as nossas famílias, a fim de que possamos, Senhor, cada vez mais fortalecidos na fé, permanecer fortes, seguros, sustentados. E assim, teu nome permita, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, dando graças a ti, Senhor, e graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema em estudo na noite de hoje será Bem-aventurados os pobres de espírito. É a referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 1 a 6. A expositora, nossa irmã Márcia Matos, de nossa própria casa. Abençoa e ampara a nossa irmã. Que assim seja. Com a palavra, muita paz a todos. Boa noite, queridos amigos. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para fazermos reflexão sobre o tema Bem-aventurados pobres de espírito, do capítulo 7, do item 1 ao 6. Né? Então, convido a todos nós para refletirmos sobre esse trechinho do Sermão do Monte. Jesus, vendo, a nossa necessidade, porque somos espíritos com muitas aflições, porque já que somos espíritos que habitamos um planeta de provas e expiações, em que as aflições, os flagelos, as angústias nos dominam muitas das vezes. E ele nos traz uma proposta através do Sermão do Monte. Era um alento para as nossas almas, para os nossos espíritos sequiosos de esperança, de palavras de ânimo e de coragem. Então Jesus, sabendo que estava próximo da partida dele, dizendo assim, materialmente falando, ele pega e nos deixa esse código divino, onde Gandhi nos diz que se queima todos os evangelhos e só o Sermão do Monte ficasse, nós temos aí um roteiro para seguirmos. Se realmente nós nos aprofundarmos naquilo que Jesus está trazendo para nós através desse ensinamento. Então ele segue nos dizendo assim: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Então, se a gente parar para pensar, o primeiro tópico do Sermão do Monte é justamente esse: bem-aventurados pobres de espíritos. E a gente, aprofundando no estudo, a gente substitui, porque Jesus, naquela época, ele não falou da bem-aventurado, ele diz felizes
são os pobres em espíritos. Porque na nossa linguagem comum, o que são pobres de espíritos para a gente? Para a gente, pobreza de espírito é aquela pessoa inferior, que não tem muito conhecimento, é aquela pessoa que é ignorante, que ela não tem bens materiais, né? E naquela época, o que acontecia? As autoridades de Israel, eles se achavam superiores àquelas pessoas mais pobres, materialmente falando. Então, quando Jesus ele diz para a gente que os pobres de espírito não são os que têm pobreza material, mas sim aqueles que estão iludidos pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, né, pela presunção, pelo egoísmo. E a gente vai vendo que Jesus, ele nos alerta de que ele nos dá um alerta das nossas dificuldades. Cada bem-aventurança, cada trechinho, ele vai falar sobre um vício nosso e uma virtude que nós devemos trabalhar. Quando ele chama atenção para que a gente possa ser felizes, os humildes, porque essa seria a frase correta, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes? Somos nós? Nós somos humildes? Possuímos essa virtude da humildade? E a gente vai vendo que, na realidade, humildes, eles se achavam que era pobreza, como eu falei, material. E Jesus ele vai falar que não. Não é pobreza material que ele está falando. Ele está falando daquele que não que se humilha, mas que se faz humilde. Essa é a diferença. Porque a humildade é uma virtude que ela é primordial para todo o fundamento do Sermão do Monte. Porque quando eu sou humilde, eu vou ser brando e pacífico, eu vou lutar por justiça, eu vou passear por todos esses caminhos que Jesus nos convida. A humildade quer dizer qualidade de quem se quebranta por reconhecer suas próprias limitações. Eu me reconheço humilde por eu não compreender certas questões morais, espirituais, ou mesmo econômicas, políticas, o que for que seja. Então, eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço que eu não posso fazer além daquilo que eu desejaria fazer. Então, ser humilde é justamente reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então, quando eu me reconheço humilde, quando eu reconheço em mim as minhas deficiências, eu começo a desenvolver em mim o quê? A humildade, né? Então, e a humildade, ela é assim, um momento eu posso estar sendo humilde e no outro momento eu estarei sendo arrogante, ou orgulhoso, ou pretensioso, porque o nosso espírito ainda imperfeito, ele vacila, ele passeia entre esses vícios, né, e virtudes. A gente almeja a humildade, mas a gente ainda está há muitos séculos vivendo como o quê? Como orgulho exacerbado. Eu tenho, vamos botar, 6 reencarnações em que eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, egoísta, em que eu só vejo as minhas questões. E nessa que eu agora estou tendo contato, vamos dizer assim, com os ensinamentos de Jesus, como que eu vou trabalhar a humildade? Como que eu vou ser humilde de uma hora para outra? Não tem como. Então eu preciso
ainda trabalhar essas questões. Então, Jesus, quando ele traz o Sermão do Monte, ele já traz isso para nos chamar a atenção. Sedes humildes. Reconheçam que vocês têm as suas deficiências, que vocês precisam melhorar, que vocês necessitam ainda domar as suas más tendências. Reconheça que você é pequeno diante do universo do Pai. E aí nós temos o quê? Hoje, toda uma potencialidade de uma ciência que não consegue descobrir a cura de uma doença. Por quê? Não está nas mãos e nem na inteligência dos cientistas, mas de Deus. E aí a gente tem que reconhecer a nossa humildade, a nossa pequenez e saber que nós temos algo acima de nós. Uma força superior a nós, que nos direciona, que nos conduz e que nos quer ensinar o caminho correto de vencer as nossas deficiências morais, para que a gente possa conseguir ver o reino dos céus. Porque se eu não for humilde, eu não conseguirei ver o reino dos céus. Porque isso me afasta de Deus. Porque quando me afasto de Deus, o meu orgulho acha que eu sou superior às outras pessoas, a outras situações, que eu não mereço passar por isso. Quantas pessoas dizem, né? Por que comigo isso acontece? E por que não comigo? Por que eu sou diferente? Por que Deus teria que ter um olhar diferenciado comigo? Se eu sou um espírito devedor, se eu sou um espírito comprometido com as causas de Deus, com as suas questões. Quantas das vezes eu impedi que pessoas fossem esclarecidas, que pessoas tomassem conhecimento da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus. E hoje nós estamos aqui estudando o Evangelho, para que a gente possa reconhecer que a humildade é um ato de submissão à vontade de Deus. E esse ato de submissão à vontade de Deus, quando eu digo, Deus, faça a sua vontade, Deus, eu entendo que eu preciso passar por essa dificuldade, eu entendo que eu preciso passar por essa provação ou por essa expiação, mas dê-me força, dê-me coragem para que eu possa suportar a minha dor, a minha tristeza, a minha angústia. Me faça forte. Então eu estou sendo humilde porque eu estou me submetendo à vontade do Pai. Então essa humildade me aproxima de Deus. Eu não me revolto mais contra Deus. Quando eu me revolto, eu me afasto de Deus. Então, essa condição que Jesus nos dá, sedes humildes, porque é uma condição que Jesus nos dá de podermos ter a felicidade prometida. Porque quando eu tiver esse entendimento que tem algo acima de mim, eu posso ter a certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele faz para mim o que é melhor. Então, a humildade, Sócrates já defendia a humildade quando ele dizia, só sei que nada sei. Porque ninguém sabe tudo. Todos nós temos algo a aprender com alguém, por mais ignorante que a pessoa possa nos transparecer para nós. Mas ela tem algo a nos ensinar. A sua sabedoria de vida, as suas experiências. E a gente tem sempre algo para trocar com o outro. E aí a gente tem que entender que aprender também é uma humildade. E a gente vê tantas pessoas, mas eu não preciso mais estudar o Evangelho, mas eu não preciso mais estudar as obras básicas do Pentateuco, porque eu já tenho 50 anos de doutrina espírita, 40, já fiz ESD, EAD e tantos outros estudos dentro da doutrina, que eu não preciso mais disso. Não.
O nosso cérebro vai se ampliando cada vez mais que a gente estuda, cada vez mais que a gente troca conhecimento com o outro. Aquilo que eu tenho entendimento hoje, daqui a 10 anos, o meu entendimento é outro. Eu vou ter mais clareza no meu raciocínio. Então, é essa a importância da gente estar sempre lendo os mesmos textos, a gente estar sempre estudando, sempre se aprimorando. Essa é a importância. E humildade não quer dizer que a gente tem que ter aquela nossa autoestima baixa. Ah, não, agora eu vou ser humilde, vou andar toda sujinha, sujinha não, mas com a roupa bem simplesinha, de chinelo, não vou mais pintar meu cabelo, não vou fazer uma unha. E aí a gente confunde as coisas. Mas aí a gente, quando vai falar com a pessoa que quer aparentar que ela é humilde, aí quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente vê que é extremamente arrogante. Ela se veste com aquela roupa de humildade, mas o seu espírito é extremamente arrogante, extremamente orgulhoso. Então ela ainda não compreendeu realmente o significado dessa virtude que é a humildade. E o contrário, né, do orgulhoso, o humilde, ele sempre aceita as instruções, sempre aceita a troca de conhecimento, né? Ele nunca quer saber ser o dono da verdade. Por isso que Sócrates diz, eu sei que nada sei. Por quê? O que eu sei? Eu posso, por exemplo, ser um cientista, mas eu não vou entender de leis. Eu posso ser um médico pediatra, mas eu não vou entender de uma cardiopatia. Então, eu não tenho conhecimento de tudo, ninguém tem. Ninguém tem. Então, nós não dominamos todas as ciências, justamente para que a gente possa estar sempre aprendendo, sempre trocando com o outro experiência, conhecimento. Sejamos, pois, companheiro, recomendava Jesus, né? Pois os espíritos que sabem menos, né, que são incultos, nesse momento ele pode aparentar dessa maneira. Mas ele pode ser um espírito inteligentíssimo. Mas que nesta nova experiência, desse corpo de carne que ele está passando, ele necessita ainda mostrar-se como uma pessoa leiga, né? Sem conhecimento, sem estudo. E a gente tem que ter o quê? Tolerância, paciência para com esses nossos irmãos, né? Então, aprendemos não só escutando, mas também aprendemos observando o outro. Jesus, ele foi um exemplo, né? Exímio de humildade. Outro que foi Francisco de Assis. Ele abandona tudo. Para quê? Para que ele possa se fazer humilde. E ele não se reconhece, porque geralmente as pessoas que são humildes, elas não se reconhecem humildes. As pessoas que são caridosas não se reconhecem caridosas. As pessoas que são simples de coração, elas não se reconhecem simples. Então, porque a gente sabe que ainda tem muito que trabalhar. É uma coisa natural. Flui naturalmente do nosso espírito. E ela transcorre por onde a gente passa. E as pessoas vão observando as nossas atitudes, o nosso falar, para que a gente, aqueles nossos exemplos ficam como Teresa Maria de Calcutá, como Chico Xavier, como Francisco de Assis, como tantos espíritos aí que a gente não conhece e que são anônimos, mas que fazem trabalhos maravilhosamente para o bem na sua humildade, sem querer holofortes, sem querer estar na mídia, né? Então, aquele trabalho de formiguinha que a gente nem sabe que existe, mas tantas pessoas por trás, e tem pessoas ainda que fazem muito mais, né? A gente tem um texto do Evangelho e ela se diz
É caridade, que ela se diz que é caridade. Então ela vai, né? Ela tira aquela roupa dela, porque ela é uma pessoa que tem posse, né? E ela coloca uma roupa mais humilde e vai atender as suas irmãs, né, que necessitam da sua ajuda. E numa festa, uma pessoa reconhece, porque estava lá servindo e vê-la nessa festa. E ela faz um sinal para que não comente que ela fazia aquele trabalho. Então, a humildade da pessoa, porque ela não queria mostrar e ela nunca imaginaria que alguém poderia vê-la ali naquele momento. Então, olha o exemplo de caridade. Né? Quantos de nós podemos fazer gestos simples com a pessoa na rua, de tolerância, de ouvir o outro? Essa é a humildade. A gente parar para ouvir, às vezes a pessoa está querendo falar, e a gente está sem paciência, sem tempo, mas a gente para um instante, ouve aquela alma aflita que naquele momento está precisando de socorro. Então tenhamos humildade de parar um minuto para poder ouvir esse nosso companheiro que precisa da nossa ajuda. Quantos de nós a gente deixa do nosso lar, vai para uma reunião mediúnica para poder ajudar os espíritos, né, necessitados de orientação, de um conforto, de um consolo, através das nossas preces. E a gente faz esse trabalho, né, para quê? Não para que a gente possa assim, vai descer, eu trabalho, não. É porque a gente gosta do trabalho e quer estar envolvido no trabalho do bem. Então, é esse o convite que Jesus nos faz, né? Porque a mediunidade, ela é um instrumento de humildade. Mas nós devemos ter essa noção de que nós recebemos conselhos da espiritualidade. E a gente não tem que ficar pensando, é para o outro, é para mim. Primeiramente, quem recebe sou eu. Então, eles querem o nosso bem, eles nos querem saber que a gente possa melhorar. Então, muitas das vezes, a palestra não é para o meu marido ou para o meu filho, é para mim. Eu que preciso ouvir o que eu estou falando, eu que preciso ouvir o que o expositor está falando, eu que preciso estar naquele momento ali do estudo, para que eu possa me aprimorar, para que eu possa desenvolver as minhas aptidões. Né? Então, existem os pobres de espíritos e espíritos pobres. E a gente tem que saber fazer essa diferença. Porque Deus, os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modesta é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios sabem o que sabem e não sabem. É por isso que o humilde se tornou o cartão de ingresso do reino dos céus. Né? A humildade, sem a humildade, nós não possuiremos nenhuma virtude, porque ela é o propulsor de todas as grandes ações e da generosidade. Né? Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. Abominam os bajuladores e servis, e deles se compadecem. Né? A humildade, ela respeita o homem, não pela posse que ele tem e pelo cargo que está ocupando, mas sim pelas suas virtudes, pelas suas condições que está. Né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que desenvolver em nós essa virtude da humildade. E é a condição que Jesus nos chama, nos coloca para que a gente possa alcançar o verdadeiro reino dos céus. Que reino é esse? O reino da tranquilidade, da paz, da alegria, da consciência tranquila. Essa é a felicidade, a nossa paz de espírito. Quando a gente está em paz espiritualmente, a gente está feliz. Possamos estar passando por todas as dificuldades, mas se a gente já consegue ter essa paz de espírito, a gente é feliz. Então, pobres de espírito são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas.
E quais são os exercícios de humildade? Não imponha sua opinião, ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica, aproveite para considerar. Não evite o menos favorecido, cumprimente-o ou com simpatia. Não se revolte contra a doença, aceita a ocasião de disciplina. Não afronte o adversário, tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio, considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro, agradeça o auxílio possível. Não alimente superioridade, o valor autêntico não se exalta. Estas são algumas ocasiões do exercício da humildade. Claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo, mas se você consegue pelo menos alguma vez contrariar o seu orgulho, já é um bom começo. E a gente tem ali no Evangelho dizendo para a gente a todo os tempos, reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para se aprimorar. Então, é lógico, evidente que Jesus, quando a gente se esforça e ele vê o nosso esforço de querermos dominar as nossas más tendências, dominar esse nosso ego que quer falar mais alto, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e a gente começa a querer trabalhar em nós a humildade, ele percebe isso e Jesus nos auxilia, ele nos fortalece, os nossos mentores nos incentivam a caminhar, a perseverar e a conquistar. É longa a jornada, é árduo trabalho, Jesus já dizia isso. Mas esse convite, ele nos faz sempre. Porque ele disse para a gente, aquele que se eleva será rebaixado. Então, nós devemos nos tornarmos humildes para que a gente não possa passar por humilhações, por decepções, por sofrimentos desnecessários. Buscamos trabalhar em nós a humildade. Não a humildade para simplesmente fingindo ser humilde, mas a verdadeira humildade, aquela que Jesus é o exemplo primordial. Nos esmeremos nos exemplos de Jesus e possamos prosseguir a nossa caminhada perseverantes, com fé e com coragem, que nós venceremos a nós mesmos, venceremos as nossas dificuldades e estaremos juntos adquirindo essa nossa a conquista íntima de podermos restaurar em nós o reino dos céus. Muito obrigado, que Jesus ampare a todos nós. Estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração do nosso irmão Fernando Cotelo e de nossa irmã Márcia Matos pela participação na programação da noite de hoje, assim como a todos que nos prestigiaram com as suas presenças de forma virtual. Oremos, meus irmãos. Amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos nos aproximando do término de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a Deus em Teu nome, pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos reunidos, pela paz que cada um de nós pôde perceber em cada um de seus corações. Abençoa-nos, Senhor. Fortalece os nossos propósitos de continuar, Senhor, nesta caminhada em Tua direção. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Convidamos a todos, meus irmãos, que permaneçamos em prece até o final da mensagem musical, favorecendo assim o passe à distância. Muita paz a todos, graças a Deus.